Romanos capítulo 15. Os 13 primeiros versículos dizem assim: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Como está escrito, por isso eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. É o teu povo que o teu Espírito reuniu aqui. E há muita gente do Senhor que em casa presta culto. E eu suplico, junto com os meus irmãos, que o Senhor os assista e o Senhor os abençoe igualmente a nós aqui. Fala ao nosso coração, fala à nossa mente, mexe com os nossos conceitos, para que eles sejam ajustados aos teus valores e que a tua palavra prevaleça em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada nós começamos esse texto, ou esse tema, sobre acolhimento. E nós percebemos como é bom acolher os acolhíveis. Eu não sei se você tem esse dom de acolher e que a sua casa tem sempre muita gente e que você ama mesa cheia. Pode não ter mesa farta, mas mesa cheia. E gente se movimentando em sua casa. E você ama dezembro pelo prazer de receber gente. E você diz para o Senhor em oração, ai, como eu queria ter uma casa com mais quarto para receber mais gente. E uma mesa maior para receber mais gente. Gente que o Senhor, pelo teu Espírito, manda para cá. Como é bom abraçar os abraçáveis. Estar junto de gente que nós amamos. Mas aqui em Mateus capítulo 5, o versículo 46 e o seguinte diz assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? É verdade.
Nós temos essa facilidade de acolher aqueles que amamos e amar os que são amáveis. Mas quem é que vai acolher os que não são acolhíveis? Quem é que vai abraçar os que não são abraçáveis? Não sei se você já teve a experiência de, na rodoviária, no aeroporto, ou na igreja, no dia do culto ou depois do culto, você vem todo alegre para abraçar aquele irmão, aí ele estende assim de lado a mão para cumprimentar só com a mão. Já teve essa experiência? Levanta a mão. Oh, que tristeza! Gente, isso é terrível. Você ensaiou para abraçar, aí a pessoa fica logo de lado para evitar que aconteça o abraço e estende a mão. E diz assim, boa noite. É um balde de água gelada em cima de você. Mas é verdade que tem os abraçáveis e tem os não abraçáveis. Se a gente abraçar só os abraçáveis, que recompensa nós temos? Se a gente amar só os amáveis, que recompensa você vai esperar? Os publicanos e os gentios fazem a mesma coisa. Você ora por quem critica você? A ordem de Jesus é essa, né? Lá em Romanos 12, 20, salvo engano. Ele fala assim, orem por quem persegue vocês. E se porventura vou chamar de inimigo, porque Paulo chama de inimigo. Ele tiver fome, dê de comida para ele. E se ele tiver sede, dê bebida para ele. Não é isso, a orientação que a gente recebeu é essa. Nós estamos no ano do acolhimento, no ano da comunhão. E a orientação que o Senhor nos dá é de acolher a todos indistintamente. Se o Senhor mandou para cá, devemos acolher. E abraçar, e estender a destra da comunhão, porque é bom e agradável essa experiência. E o Senhor tem sido generoso conosco aqui, tem enviado gente de longe. E alguns chegam aqui machucados, feridos, precisando daquele abraço que emenda, que está quebrado por dentro. Tem tanta gente com a alma partida, estilhaçada, que vem às vezes à igreja com desejo de que alguma coisa lá dentro seja emendada. Aí nós que somos fortes, devemos acolher esses irmãos tão queridos que chegam aqui às vezes tão machucados, tão feridos. A orientação do acolhimento é essa. Alguns de nós temos experiências de recepção, de casa cheia. Outros não temos. Não é um defeito você ter o dom e o outro não ter. Não, não é. Nós precisamos nos ajustar. Esta mutualidade aqui fala sobre acolher gente e providenciar meios para que esses que estão vindo sejam acolhidos, porque foram trazidos pelo Espírito de Deus. Como uma igreja tão diversificada pode praticar este acolhimento no ano da comunhão sem fazer acepção? Um tempo desse, entrou aqui uma pessoa não muito acolhível, não muito cheirosa, digamos assim, para entender melhor. Aí aqueles que tinham mais sensibilidade olfativa se afastaram. E a vontade era de ir para casa mesmo. Como é que essa pessoa não perfumada, não arrumada, vem aqui? Já foi espalhado por aí que nós aqui recebemos só os cheirosos. Já viram isso? Quem já ouviu isso, levanta a mão. Olha só. Aquela igreja dos cheirosos. Eu vou chamar cheirosos porque fica melhor.
olfativamente fica melhor. Mas eu já ouvi. Mas a igreja do Senhor, ela recebe os cheirosos e os não cheirosos. Os arrumadinhos e os não arrumadinhos. Porque é corpo. Eu sei que eu e você temos alguns membros no corpo que você diz, gente, bem feito, hein? Olha esse queixo. Jesus, esses olhos foram feitos assim. Mas a minha mão... Aí quando você vai cumprimentar, você dá vontade de cobrir e se cumprimentar assim. Para que a pessoa não veja que os teus dedos são mal feitos. É assim com você ou é só comigo? O meu joelho, por exemplo. Eu tenho 2 joelhos, como vocês. Mas a distância entre o esquerdo e o direito é tamanha que passa uma bicicleta, sem tocar nas laterais. Aí quando eu vou, aí eu fico tentando empurrar um joelho para o outro, mas eles não se encontram. Não se encontram. Não olhem para eles, olhem para cá. Então, o joelho o senhor fez num dia que não estava muito bem, hein? Os membros têm uns que são decorosos, mas no corpo de Cristo nós temos que acolher. Deus está enviando pessoas abençoadas e abençoadoras que precisam ser acolhidas, amadas, alimentadas, fortalecidas e preparadas para receber outros. Porque é a igreja de Jesus. E lá não tem denominação A, denominação B, vocês sabem disso. É um só povo, uma só direção, um só Senhor, movidos por uma só fé, com um só objetivo, todos juntos lá. E oxalá que esse dia chegue e nos alegre. Eu e a Beth fomos bem recebidos por vocês, mesmo vindo de uma cultura tão diferente como a nordestina. Tão diferente. Eu falo diferente de vocês, eu falo rasgado, arrastado, e vocês me abraçam a si mesmo. Nunca houve nenhuma acepção. Esse cara do Nordeste, será que vem alguma coisa boa daquele Nordeste? Vocês não pensaram isso, mas nos acolheram. E outras pessoas estão chegando e precisam ser acolhidas assim. Semana passada, o pregador nos falou de algumas pessoas que tiveram experiências de acolhimento. Filemon Diótrefes, o pastor Barnett, pregou sobre isso aqui, sobre esse homem que não só não acolhia, mas colocava barreira naqueles que queriam acolher. A igreja de Jerusalém, ela não acolheu Paulo quando era para ser acolhido. Um membro dela, um homem chamado Barnabé, é que o acolheu. E esse Barnabé, ele tinha o dom de acolher. Na primeira viagem missionária, foi um homem chamado João Marcos para a comitiva. Na segunda viagem, ele havia desistido da primeira. Aí ele se inscreveu lá para participar da segunda e Paulo disse, você não. Você não vai com a nossa comitiva. Você começou e não terminou o que começou. Aí Barnabé, acolhedor, sai do grupo de Paulo, acolhe João Marcos e faz um trabalho com ele e por ele. Olha que coisa fantástica. Anos depois, Paulo escreve uma carta e fala, traz João Marcos. Que coisa bonita. Tem gente acolhedor. Abraão era um acolhedor. Raabe acolheu o inimigo. Lembram disso? Foi falado semana passada. E o Senhor Jesus, que nos ensina o que é acolhimento. Acolheu a samaritana, que foi lá no poço no horário impróprio para pegar água, porque ela não tinha relacionamento com as mulheres daquela cidade. Aí então as mulheres iam no horário, ela vai no outro horário. Como sendo tu judeu, pede de beber. Você não sabe que é uma barreira? Ele acolheu a samaritana. Ele acolheu Zaqueu quando ninguém naquela cidade queria acolher. Por conta da fama dele. Se espalhou uma fama que ele era quem não era. E ele então não tinha relacionamento com a cidade. Mas ele queria conhecer Jesus. E o Senhor Jesus estende a ele a destra da comunhão. Hoje me convém ir à tua casa. Olha que coisa. Acolhimento. Ele fez isso com Natanael, cheio de medo, entendendo que de Nazaré não poderia vir uma coisa boa.
E ele acolhe do jeito que acolheu. Nesta carta que foi lida, nós temos aqui 4 modelos de acolhimento, ou de posturas para o acolhimento a esse povo que o Senhor tem enviado para nós. Ou então alguns de nós, tem dias que você não está acolhível de jeito nenhum, né? Tem dias que você está abraçando 1 milhão de pessoas, mas tem dias que você não abraça nem a si mesmo. Ou não é assim com você? Tem dias que você amanhece doce que nem mel. Está doce. Todo mundo que chega perto é contagiado pelo mel. Mas tem dias que você amanhece azedo. Nem assim você suporta. Meu Deus, tomara que eu caia no mar. Ah, foi assim com você? Tem dias que nós não somos acolhíveis. Nesse dia, exatamente nesse dia, eu preciso ser acolhido. Quando eu namorava com a Beth, ela escreveu um bilhete que eu nunca esqueci. Me ame quando eu menos precisar. Eu fiquei pensando nessa frase. Eu preciso amar os não amáveis no dia em que eles não são amáveis. E esse texto aqui, ele me diz aqui no capítulo 1 de Romanos: recebam de braços abertos os irmãos que não veem as coisas como vocês. Não os atropelem todas as vezes que eles fizerem ou falarem algo da qual vocês não concordam, diz a versão do pastor Eugênio Peterson. Acolhei o que é débil na fé, não para discutir opiniões. Um crê que tudo pode, o outro crê que nada pode. Quem come, quem não come. Acolher, revelar interesse em acolher as pessoas diferentes. Irmãos, nós passamos de 7 bilhões de habitantes na Terra, mas nunca houve tanta solidão. Aumentou o número de população e na mesma proporção aumentou o número de solitários, de ilhas. Nós somos quase que ilhas, que não tem relacionamento nem comunicação. É um arquipélago, ilha, e um mar com água profunda entre eles, e não há como se aproximar uma ilha da outra. Nós não somos ilhas. E tem dias que nós estamos tão necessitados de uma visita, de um abraço, de uma ligação, e a solidão tem sido a doença deste século. O conselho de Paulo nessa carta aos Romanos é: acolham, revele interesse no acolhimento, envolva-se com o outro, mesmo que aparentemente ele seja uma ilha, ou quando você for abraçar, ele fica de lado e estende o braço. Mesmo assim, não desista de acolher. Ame, vá até lá, não espere que ele venha a você, mesmo que tenha te ofendido, vá a ele. Ele te ofendeu, ele machucou, vá a ele. A palavra de Jesus me leva a isso, em Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, corta relacionamento, muda de bairro, não vá mais àquela igreja. Não, ele disse: se teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Vai a ele. E se ele te ouvir, pizza e Coca-Cola. Se não te ouvir, chama mais gente e vai a ele. Não desiste se ele não quiser te ouvir. Foi ele que te feriu, ele que vem, vai a ele. Mostre interesse na comunhão. Não fique no seu mundinho isolado, remoendo mágoas. Aquilo faz mal para a tua alma. Aquilo azeda o teu espírito. Aquilo vai te tornar uma pessoa isolada, chata, que ninguém vai querer conviver. Vai a ele, mostre interesse. Aí, se na segunda tentativa ele não ouvir, chama o pastor, que pode ser baixinho,
cearense, mas ele vai com um presbítero bem grande. Vou chamar o Fernando Vecchiati. Olha o tamanho do Fernando Vecchiati. Vou lá, eu e o Fernando. Aí vou dizer, olha, o que aconteceu entre vocês? Não estão bebendo água no mesmo copo? Vamos deixar disso. A gente vai orar aqui para que haja a promoção da paz e da harmonia. Porque vocês vão para o céu juntos. Eu me lembro que quando eu discutia com meu irmão, e isso acontecia muito, a minha mãe fazia eu me abraçar com ele, acredita nisso? Eu zangado com ele, abraça! E às vezes eu apanhei abraçado. Eu não sei abraçar, ela batia ainda por cima. Mas houve um investimento em comunhão. Às vezes a vontade é essa, abraça. Abraça ou sei lá, entende? Mostre interesse. Às vezes, quando você vai acolher um filhote de cãozinho, ou de gatinho, ou que seja qualquer filhote, é provável que no acolhimento de amor que você faz, ele te morda. É ou não é? É. Com gente também é assim. Às vezes você vai acolher com toda boa intenção e a pessoa te morde. Nunca mais! Não! Continua! Tenta de novo! E se morder outra vez? Tenta! Outra vez! E se a mão estiver muito mordida, muito machucada, chama o Fernando. Fernando, põe a mão aí agora, Fernando. O Fernando põe a mão e morde a mão dele também. Não tem problema. Aí você chama outro grande também. Aí põe a sua mão aí para ele morder. Pronto! Daqui a pouco, essa ideia da comunhão mostra interesse. Não desista. Às vezes, os irmãos estão tão feridos e eles saem tão machucados. E é nesse momento que a gente precisa fazer a ligação. É nesse momento que a gente precisa estender a destra de fidelidade. Aqueles de nós que forem mais fortes e capazes na fé, têm o dever de ajudar. O Senhor colocou sobre nós essa responsabilidade. Não só de mostrar interesse e ir até a pessoa que está machucada, que está ferida. Às vezes é o cônjuge que fere, às vezes é um amigo, às vezes é o patrão, às vezes é um irmão da igreja que fere, demonstra interesse, mostra interesse. Às vezes as fragilidades pelas quais esses irmãos passam são apenas circunstanciais, são momentâneas. É uma perda de uma pessoa querida, é a perda de um emprego, alguma coisa que acontece na sua própria alma. Se Deus quiser, eu trabalharei à noite sobre isso. Que precisa naquele momento circunstancialmente de ser acolhida. Fragilidades circunstanciais, momentâneas. Às vezes a fragilidade é pela idade. Às vezes viver machuca tanto. Às vezes respirar machuca tanto. Às vezes a comunhão machuca tanto. Mas mostre interesse, não desista. E aqui no versículo de número 1 de Romanos 15, olha como é que ele fala na atualizada. Ora, nós que somos fortes, devemos, não é um conselho, devemos suportar as debilidades dos outros e não agradar-nos a nós mesmos. O que importa não é a sua vontade, não é o seu projeto, não é a sua fidelidade. O que importa é o bem-estar comum. O que importa é a comunhão. Às vezes isso é caríssimo. Demonstre interesse, mas também demonstre respeito pelos que pensam diferente. Aí, quem é o mais forte? Às vezes o mais forte é o mais idoso. Nem sempre é. Às vezes o mais fraco, ele tem mais jogo de cintura do que o mais idoso. Mas o que Paulo quer aqui na comunhão é que eu não desista, é que eu respeite as diferenças. Ou seja, ter paciência
A ideia é carregar no colo, é apoiar, é estar junto, é dividir o peso, é mostrar-se atento àquele irmão naquele exato momento. Olha, eu já fiz os primeiros socorros. O que eu podia fazer, eu fiz. Agora eu deixo com você. Você continua o processo de cura. Ele está muito machucado. Mas o que eu sabia e o que eu podia fazer, eu fiz. Agora você continua. E o que você gastar, eu estou disposto a ressarcir. Eu vou embora. Eu tenho uma agenda. Mas eu volto para saber como é que ele está. É isso aqui. Há uma diferença entre ele e eu. Mas ele está precisando nesse momento. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. E você sabe qual é o membro nosso que mais afasta um do outro? A língua. Meu Deus. Tiago diz que é um mal incontido. Pensa nisso, um mal incontido. Um mal que não se contém. Não tem limites. Assim é a língua. Quantos males a nossa língua já causou ao corpo de Cristo, a irmãos. Eu quero convidar você a ter respeito pelos diferentes. Abra a boca para falar aquilo que edifica, aquilo que é bom para edificação, é o conselho de Paulo aqui em Romanos 15. Se você vai falar e entende que aquilo que você vai falar vai produzir edificação, fale. Se você vai falar e entende que aquilo não vai causar edificação, não fale. Morde a língua, fica calado, porque o tolo calado passa por sábio, diz Provérbios. Estamos no ano da comunhão. Acolha os medrosos, não para discutir o medo. Acolha os tímidos. Temos tantos tímidos aqui na igreja. Quem acha que é tímido, levanta a mão. Tímido, sou tímido. Tímido. O mais tímido faz assim só. Ele é tão tímido que nem levanta a mão toda, ele levanta só o dedinho aqui. Até para você ver o dedo levantado é uma dificuldade. Eu sou uma pessoa tímida. Mas eu preciso romper essa timidez. Acolha os tímidos. Acolha os medrosos, os diferentes. Dê o primeiro passo em relação a isso. Olhe nos olhos das pessoas. Olhe no coração das pessoas. Não olhe a roupa dela. Olha para a roupa não, olha para o coração. Diga para Deus, Senhor, me deixa ver o coração daquele irmão. Me deixa olhar pelos olhos e ver o coração. Eu quero ver a alma daquela pessoa. Eu quero me aproximar e ajudar. Suportar as debilidades dos fracos. É isso aí, é estar junto. É dividir o peso, é compreender, é respeitar mesmo sendo diferente. Ter a paciência para acolher. Porque quem tem medo precisa de respeito. Quem é tímido precisa de respeito. Quem é acanhado precisa de respeito. Eu tenho que respeitar, não para discutir o próprio medo. Que medo tolo, medo de escuro. Já falou isso para uma criança? Como você tem medo disso? Tem nada aqui, ó, não tem fantasma. Você está explorando e não ajudando. Tem adultos que têm medo de altura. Respeite isso. Não explore isso. Aí você vai colocar, vai para a cobertura do 16º andar. Aí põe a pessoa assim numa marquise, cai ou não cai? Até você vencer o medo. Não vai funcionar. Não é assim. É acolhimento. É se colocar junto. É respeitar. Promover o bem-estar dos irmãos. É o que ele diz aqui no versículo 2. Olha só. Se temos força, é para servir, não para ganhar prestígio. Cada um de nós precisa se preocupar com o bem-estar do outro. Sempre perguntando, como posso ajudar? Cada um deve se preocupar com o bem-estar do outro e não com o seu bem-estar. Porque tem gente tão egoísta que só pensa em si. Pouca sardinha, sardinha na minha panela. Conhece o ditado? Ela é do Nordeste.
pouca sardinha, sardinha na minha panela. Egoísmo. Quem tem 2 capas, divide uma capa. E quem tem 2 pães, divide o pão. E quem tem um pão só, come a metade. Demonstre respeito pelos diferentes. Aquele irmão que pensa diferente, que não come carne. Né? Não come carne. Respeita, qual é o problema? Pastor, eu acho que é o pastor Clarindo, que contava a história de um sacerdote católico que era muito amigo de um adventista. E um certo dia o sacerdote recebeu o adventista para almoçar e preparou o pernil de porco. O cara se sentiu muito ofendido. Como você prepara uma mesa para mim e serve porco? Eu não como porco. Aí o padre falou assim, você não sabe o que está perdendo. Se é provável que eu não saiba o que estou perdendo, mas foi uma decisão minha. Aí o rapaz visitante do sacerdote, que era da adventista, perguntou assim, como é que está a sua esposa? Aí o padre falou, você bem sabe que eu não tenho esposa, você não sabe o que está perdendo. É verdade, não vai chegar a lugar nenhum, vamos discutir isso até onde, até quando? Eu vou respeitar então o seu pensamento diferente, vou respeitar. Eu vou respeitar você. Eu vou aceitar você. Eu posso não aceitar o que você gosta. Eu posso não andar como você, mas eu preciso ter respeito. Acolher o irmão que pensa diferente ou que está ferido, sem acolher o erro dele que o levou àquele estado. Eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Precisamos suportar, se envolver e promover o bem-estar dos outros. Encerrando, Paulo fala sobre demonstrar interesse, Romanos 15, de 1 a 3, demonstrar respeito, entendendo que somos diferentes. Gente, eu fico impressionado como o meu olho é diferente da minha mão. Como é diferente, gente? Porque o Senhor, meu Deus, não é possível, não é do mesmo corpo. Não é do mesmo corpo. E como os meus joelhos estão separados um do outro, são diferentes dos dedos da mão, estão juntinhos. Mas estão no mesmo corpo. O formato do joelho é diferente do formato do coração. O formato da boca, o perfil dos olhos, da orelha, é tudo diferente, mas estão no mesmo corpo e caminham todos juntos. Eu nunca saí de casa e deixei os joelhos. Nunca. Para onde eu vou, eu posso não gostar daquele joelho. Mas, gente, tem 61 anos que eu levo ele. Para onde eu vou? A grande luta é a praia. Porque é menos roupa. Aí fica mais evidente. Mas eu tenho que levá-los, porque mesmo sendo distintos, merece o meu interesse, merece o meu respeito e principalmente a minha aceitação. Olha só o que ele diz aqui no versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolher porque eu fui acolhido. Respeitar porque eu fui respeitado. Mostrar interesse porque alguém revelou interesse por mim. E Cristo começou isso tudo. Por que que Cristo me aceitou? O que havia em mim para ele olhar para mim e me enxertar ou me chamar de filho de Deus? O que havia? O que eu fiz para merecer nada? Não havia nada em mim que atraísse a atenção de Deus. Eu era inimigo de Deus, eu era opositor de Deus. Mas Ele, por conta da sua grande misericórdia e do amor, Ele me aceitou. E não vou eu aceitar um irmão que também estava fora.
Só porque pensa diferente de mim? Porque torce para aquele time que eu não gosto? Porque come coisas que eu não como? Porque fala de um jeito que eu não falo? Porque não está no mesmo perfil que eu? Pode ser que a diferença seja momentânea. Pode ser que não seja. Mas eu vou até ele. Demonstre aceitação. Acolher é aceitar, mesmo com as diferenças. O Senhor Jesus, lá na cruz, aceitou o ladrão. Não aceitou o roubo do ladrão, mas aceitou o ladrão. E falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jonas tinha dificuldade, o profeta, tinha dificuldade em aceitar quem pensava diferente. Eu conheço aquele povo, quero salvação para eles não. Eu sei o que eles fizeram no passado. Eu ouvi histórias dele. Eu quero distância. Eu quero distância, mesmo que eu tenha que pagar para me distanciar. Aí Deus disse: não, eu tenho interesse naquele povo lá. E se eu tenho interesse, você também tem interesse. Deus tem interesse em quem pensa diferente de você. Eu queria encerrar aqui e fazer um apelo. Que você aceite os fracos, mas aceite os fortes também. Eu não sei o que é mais difícil, se é aceitar os mais fracos por conta de suas debilidades, ou os mais fortes por conta dessa possibilidade de soberba que existe. Mas essa é a realidade do corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, do 7 em diante, diz assim. Coríntios 12, 7. Coríntios, estou em Romanos. Desculpem. Estou perdido, meus capítulo 7. 12, 7. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Apenas até aqui. Eu queria orar agora e dar a você um tempo para trabalhar a sua alma e sair do seu lugar e cumprimentar uns aos outros. E estender isso para a semana, estender isso para o mês, estender isso para o ano, estender isso para a vida toda, a vida inteira. Porque nós somos membros uns dos outros. Podemos ser diferentes, como a mão é diferente da orelha. Gente, como é diferente? Nem parece que é do mesmo corpo, mas é do corpo. Pensando diferente, funções diferentes, distintas. Paulo nos aconselha a demonstrar interesse, a demonstrar respeito, a demonstrar aceitação. Eu queria que a gente fizesse isso. Tá bom? Romanos 15, versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. E o acolhimento é para a glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos ajude a romper as barreiras. Não somos ilhas que formam arquipélagos, que tem um mar profundo entre um e o outro, intransponível. Não. Nós somos como pontes que ligam um ao outro, e não como muro que separa. Eu peço ao Senhor que nos ajude a partir de tua palavra,
revelar interesse, respeito e aceitação, porque nós somos membros do mesmo corpo, mesmo tendo funções diferentes, perfis diferentes, passados diferentes, mesmo que circunstancialmente um ou outro possa parecer mais separado, mais medroso, mais tímido, aí nós vamos estender a destra da comunhão para que aquele irmão supere as dificuldades circunstanciais, momentâneas, e volte ao corpo. Ajude-nos nisso, Senhor. Dá-nos paciência e consolo nesta esperança de união. Em nome de Jesus. Amém. Amém.